Estamos começando hoje mais um Café com Terapia. Essa semana nós estamos abordando os aspectos da criança em mim. Semana passada nós falamos sobre as dores, as feridas emocionais dessa criança, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse mesmo olhar, mas olhando agora para os aspectos das áreas da nossa vida em que essa criança foi ferida. Bom dia! Estamos começando mais um Café com Terapia. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Nessa manhã, nós estamos abordando a criança em mim, né? Nesse Café com Terapia, nessa primeira jornada. Hoje vocês vão entender um pouquinho mais sobre esses aspectos dessa criança, né, que vive em mim, ferida. Semana passada nós falamos sobre algumas das feridas dessa criança. E essa semana nós estamos abordando os aspectos das áreas da criança ferida em nós, né? Algumas áreas. E hoje nós vamos falar aí sobre a dependência, sobre as emoções, e vamos enfocar praticamente 2 tipos de emoções que são as mais fortes e presentes hoje em nós, adultos, por meio da nossa criança, e vamos falar também sobre a capacidade de recuperação. Bom dia Maísa, bom dia Rose. Meus cafés são sempre muito melhores com vocês, viu? Saber que vocês estão aqui presentes, Ana Paula, muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. E eu já vou pedir para vocês irem aí convidando, chamando as amigas, os amigos, já clicando no aviãozinho. E ontem nós não conseguimos atingir a meta, né? Nem dos comentários, de 10 comentários, e também nem da quantidade de pessoas. Então, por isso a gente não disponibilizou a meditação. A meditação, a regravação do vídeo, isso se vocês entendem que é importante para vocês, eu falo assim, olha, presente, criança adora presente, né? E aí a gente percebe alguns adultos aí que não estão sabendo se aproveitar de alguns presentes. E nesses aspectos, muitas vezes a gente até percebe ali, algumas pessoas vão ganhar algum tipo de presente, né? Ah, olha aqui, eu trouxe para você. E as pessoas dizem, nossa, não precisava, nem precisava, né? Então, nós não sabemos muitas vezes nem receber presente. A criança, quando ela recebe um presente, ela já fica ali toda feliz, ela já quer compartilhar com as pessoas, já chama os amigos para brincar. Então, tudo isso já fala sobre alguns comportamentos nossos aí, nos quais ainda não estamos sabendo aproveitar as nossas oportunidades aí, né? Vamos deixar essa criança falar por nós, vamos deixar essa criança brincar em nós. Então compartilhe aí, convide os amigos. Quanto mais adultos saudáveis, quanto mais adultos estiverem acolhendo a sua criança, melhor os nossos relacionamentos serão. Então convide aí, já falei em outra live, nós somos a média das 5 pessoas nas quais nós mais convivemos, né? Então, quais são aí a média dos seus amigos? Convide-os para estarem aqui conosco, né? Nesse momento de partilha, nesse momento em que a gente tem a conversar com o mesmo. Vou olhar com vocês aqui algumas experiências, né, de atendimento, algumas experiências aí de todo o trabalho quando a gente vai fazer com a criança, né? Nos 2 últimos workshops online que nós fizemos, nós tivemos aí algumas crianças produzindo memórias, vindo e fazendo algumas bagunças, né? Derrubando a live. Estávamos agora na quinta-feira passada
onde a gente foi fazer um exercício com a nossa criança. Bom dia, Vanessa, bem-vinda! Na quinta-feira nós temos o encontro sistêmico, né? O encontro das constelações, que acontece todas as quintas-feiras online. E especialmente nessa quinta-feira, e por conta de todo esse olhar que nós estamos fazendo com a criança, nós fomos fazer um exercício sistêmico, né? De conexão com a nossa criança. E chegou em determinado momento onde nós dividimos as pessoas em grupo para irmos realizar os exercícios. A internet simplesmente caiu, né? A plataforma fechou e aí algumas pessoas não conseguiram concluir o exercício. E foi muito interessante isso, porque logo na sequência nós tivemos aí 2 pessoas que vieram me procurar, né? Olha, Cássia, depois do exercício eu tinha uma dor que eu já estava começando a sentir há alguns dias atrás e essa semana se intensificou logo após o exercício e a gente não conseguiu concluir. E eu falei, olha, vamos aguardar até domingo, na segunda-feira nós nos falamos. Porque geralmente quando a gente vem para um exercício sistêmico, quando a gente vem para olhar alguma das nossas questões, né? Principalmente quando ela se apresenta, quando ela se emerge, nós falamos muito desse processo de dor. A dor quando ela começa a se manifestar no nosso corpo, nas nossas emoções, no nosso comportamento, né? Nas nossas questões psicoemocionais, é quando ela já está na fase de resolução. Muitas vezes nós não conseguimos concluir esse processo sozinho. Às vezes é importante a ajuda, né, de um profissional, de uma intervenção terapêutica. No entanto, muitas vezes esse processo ele demora em média 3 dias após, eu costumo falar, né, após um exercício, após uma intervenção terapêutica nesse sentido. E aí quando foi na segunda-feira eu conversei com ela, como é que tava? Eu ainda tô muito sensível, eu tô chorosa. Eu falei, ok. Então nós nos unimos algumas pessoas ontem. Foi muito lindo quando nós paramos para verificar o movimento, quando a criança dela apresentou o quanto aquela criança estava ferida, né? Nós, enquanto mulheres, né, éramos em 4 mulheres e um homem. E aí quando a gente olhava para aquela criança, aquela agonia de querer falar, de querer se expressar, o adulto relutando em não querer olhar para a criança que precisava ser acolhida, né? Aí começou a apresentar algumas dores de cabeça, quando eu não quero olhar para aquilo que se apresenta. E nesse movimento em que a gente foi conduzindo, chegou o momento em que a criança pôde ali gritar, manifestar a sua dor, manifestar as suas sensações e sentimentos, porque o adulto não conseguia falar. O adulto estava reprimindo, né? Até que teve um momento em que a criança pôde ali se expressar e aí começou a vir o alívio. E aí foi muito interessante, né? Que quando a cliente estava olhando para a sua criança, a criança pôde rir. E ela que não lembrava da criança começou a se conectar com aquele sorriso e ela percebeu, nossa, eu não me lembrava mais do seu sorriso, né? Então a criança começou a se sentir acolhida ali naquele momento. Então nós estamos muito nesse trabalho, nesse processo terapêutico. Muitas vezes querem trazer os seus filhos, né? A gente faz um trabalho com criança, mas antes de iniciar o trabalho com criança, o processo terapêutico inicia com os pais, porque geralmente atrás de um problema das crianças existem pais com suas crianças feridas. E aquela criança expressa aquela que está se manifestando ali por meio dos... Então, num processo terapêutico, antes de iniciarmos com a criança, nós geralmente damos início com os pais. Então, antes da gente começar aqui, já quero dizer que nós teremos hoje 2 presentes. Fique até o final dessa live, que eu vou estar aí disponibilizando para vocês. Sendo que o primeiro deles, nós vamos manter aí a meta de 20 pessoas
aqui online ao vivo. Hoje não vai ser um presente. Hoje serão 2 presentes que se acumularam com o presente de ontem. Eu não sei se é o seu caso. Eu não sei se você realmente já está pronto, né, para olhar para sua criança, para colher alguns aspectos da criança maravilha que um dia foi pedido para se calar, para reprimir o choro, para reprimir a fala, para reprimir o otimismo e as questões de segurança na vida. Mas se esse for o seu caso, clique aí no aviãozinho. Tô vendo a Maísa bastante aí participativa. Maísa, você merece, viu, esse presente. Já convide os amigos. Se tiver fazendo sentido para vocês, mandem coração, acenem e na medida em que fichas forem caindo aí, chaves forem sendo viradas, vai mandando para mim aí o símbolozinho da chave, tá bom? Então a gente vai dar início agora ao primeiro aspecto, né? Ontem nós já falamos de 3 aspectos dessa criança ferida em mim, a criança maravilha, e hoje nós vamos falar de mais 3 aspectos, sobre a dependência, as emoções e a capacidade de recuperação. E quando a gente fala aqui, né, começando agora com a dependência, nós sabemos que as crianças, elas são dependentes e carentes por natureza. Esse não é um aspecto do adulto, esse é um aspecto da criança. A criança é dependente e carente por natureza, não porque ela escolhe ser, ao contrário do adulto, né? Mas a criança, ela não consegue, ela não próprias necessidades, utilizando os seus próprios recursos. Então, a criança, principalmente nos seus primeiros momentos de vida, ela depende 100% principalmente da mãe. Tanto o pai quanto a mãe têm papéis específicos na vida da criança, papéis distintos. O pai e a mãe, cada um tem o seu próprio papel nessa jornada da criança, na jornada da criança saudável. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso, né? Então, a gente vai falar aqui sobre essa primeira casa, essa primeira emocional. Vamos ver se o suporte vai me ajudar aqui agora, poder ajustar o suporte. Aí. Então, nós temos aqui a primeira casa emocional, né? Como é que funciona? Então, nós temos aqui primeiro a mãe e o pai. Nesse primeiro momento da vida da criança, é quando a criança nasce. Para a criança, a vida dela é a vida da mãe. Então, imagina a criança lá na sua vida intrauterina, a vida dela passa a ser a vida da mãe. As experiências da criança passam a ser as experiências da mãe. Então, a criança, nesse primeiro momento, ela não consegue se perceber no mundo, né? O mundo dela é a barriga, é a vida da mãe. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala de dependência, né, dessa necessidade de dependência da criança, ela depende 100% da mãe. Qual é o papel da mãe? Quando a criança, se a mãe, nessa criança barriga, na mãe, se morre, geralmente o filho também morre. Significa isso? Dependência 100% da mãe. 100% da mãe. A mãe tem o seu papel na vida da criança. Na medida em que essa criança vai se afastando do ninho, vai crescendo, ela vai se tornando um pouco menos, ou ela deve se tornar um pouco menos dependente dos pais. E nesse papel de dependência, né, para que nós nos tornemos adultos saudáveis, adultos que conseguem ter a sua própria vida, num determinado momento, para que nós tenhamos essa dependência saudável, é importante que nós tenhamos esse ambiente criado e fornecido pelos pais saudáveis, né?
Bion, ele fala muito sobre o conceito do ambiente, da mãe e dos pais saudáveis. Então, o papel da mãe, inicialmente, é o de atender às necessidades da criança. O pai é aquele que vai dar a segurança, a proteção, a suprir as necessidades para que não falte nem questões financeiras, nem questões emocionais, para que essa mãe possa se sentir segura nesse ambiente, né? Então, na medida em que essa criança cresce, ela vai se afastando dessa casa emocional. E na medida em que ela se afasta, ela deve ir dependendo cada vez menos desses pais. Então, esses pais precisam cada vez mais se tornar desnecessários para os filhos, para que também os filhos possam se tornar desnecessários para os pais. Eu falo muito sobre isso lá num vídeo onde eu falo sobre os pais desnecessários. E tem um outro vídeo muito importante, se algum de vocês já assistiram, sinalizem aí com um joinha para eu saber que vocês terão acesso ao material lá do YouTube. Eu falo que pais doentes produzem, criam, tornam filhos doentes, né? Então, isso vem já essa primeira fase, a dependência da criança. E o fato é que, de certa maneira, nós continuamos dependente toda a vida de alguém, de algo ou alguém. Nós não nos tornamos, nós não somos autossuficientes, embora algumas pessoas queiram acreditar piamente que são, né? Nessa vida de viverem sozinhos. No entanto, ninguém é autossuficiente sozinho a ponto de não depender dos outros ou de alguém em algum momento da vida. E a criança maravilha, quando ela passa por essa fase, por esse estágio de maneira tranquila, de maneira saudável, ela consegue na vida formar relacionamentos e tomar compromissos também saudáveis. E na medida que essa cresce, observem, na medida em que essa criança cresce, então ela aqui se torna cada vez mais desnecessária dos pais. Na medida em que ela vai crescendo nessa jornada da vida, ela vai cada vez e mais emocionalmente, mas maior também nesse de não, ela pode, como os seus pais também na vida, formar família e ter os filhos que em algum momento se tornarão dependentes dos seus pais, e esse processo continua nessa jornada da vida. É por isso que nós falamos muito sobre esse conceito de adultos saudáveis, porque quando nós olhamos para a nossa história, nós estamos reproduzindo padrões. Na medida em que vamos avançando nessa jornada da vida, nós também vamos reproduzindo comportamentos, como os nossos pais, nesse processo de transformação, de estar cada vez mais longe. Então, se você quiser saber mais sobre esse conceito de pais e mães desnecessários, vocês têm lá esse vídeo no canal do YouTube que vai ajudar vocês a entender melhor. Então, nós entendemos que o nosso grande desafio nessa questão da dependência é uma questão de vocação evolutiva. Quanto mais eu vou crescendo, né? Aqui estão os meus pais, que é a minha primeira casa emocional. Nesse processo evolutivo, eu devo, enquanto criança, na medida em que eu vou avançando e crescendo na vida, eu vou e devo ir me afastando dessa casa emocional, porque nesse processo evolutivo eu vou encontrando pessoas até o momento em que eu encontro o meu par, e desta maneira eu também tenho os meus filhos, e esse processo vão dando continuidade na vida. Geralmente, né, quando a gente vai fazer o atendimento da terapia de casal, casais que estão num estágio de separação jogam nos filhos a responsabilidade do vínculo do matrimônio. Olha, eu não quero me separar por conta dos nossos filhos, né?
é uma responsabilidade muito grande que nós, pais, adultos, colocamos na responsabilidade dos nossos filhos, que são crianças. Imaginem um adulto colocar a responsabilidade daquilo, muitas vezes de merda, dar continuidade a essa bosta de relacionamento que nós estamos tendo, colocando essa responsabilidade na mão da criança. E aí nós percebemos quantos pais imaturos, quantos pais com suas crianças feridas, que deveriam ser adultos, colocando e projetando nas suas crianças a responsabilidade sobre um relacionamento e um compromisso que foi firmado entre um homem e uma mulher. Pais, deixem seus filhos fora das relações de vocês, fora do compromisso, das escolhas de homem e mulher, porque quem escolheu o pai, quem escolheu a mãe, foi o homem e foi a mulher, não foram os filhos, né? É importante nessa jornada evolutiva da vida alguém ser adulto, e esse adulto precisa ser o homem e a mulher, que vem antes, nasce antes do pai e da mãe, né? E aí, nesse processo, nós estamos vendo aí que muitos desses pais e dessas mães que estão projetando esses relacionamentos, esses compromissos firmados, já vieram de pais separados, que de alguma maneira precisaram crescer enquanto filhos muito rápido para cuidar do relacionamento de pai e mãe, né? E aí nós percebemos que quantos homens e mulheres estão dependendo emocionalmente ainda dos seus parceiros, dos seus pais, da sua mãe, de algumas profissões, né, de alguns trabalhos que realmente não se sentem felizes e satisfeitos, porque tem uma dependência aí mal resolvida, né? Então, pensem sobre isso. O segundo aspecto dessa criança ferida, né, da criança maravilha, fichas caindo aqui, isso faz sentido para vocês ou não? Se tem fichas caindo, sinalize para mim aí com joinha, com chaves que estão caindo. Me deixe saber se está fazendo sentido para vocês ou não. Então vamos lá, ó. Nós chegamos aqui a 15 pessoas na sala. A nossa meta é 20 pessoas ao vivo, para que a gente possa disponibilizar aí mais 2 presentes para vocês, que é a meditação e a gravação de ontem e a gravação de hoje. Vamos lá! Eu sozinha talvez não consiga, mas juntos somos mais, né? Nesse movimento de tornarmos cada vez mais adultos saudáveis. O segundo aspecto dessa criança maravilha que foi ferida em nós é o aspecto das emoções, né? Existem 2 emoções que são exclusivas dos seres humanos. Quais são elas? Vocês sabem? Respondam aí. Vamos ver se vocês vão saber me dizer. 2 emoções exclusivas dos bebês humanos. E eu diria que é até uma habilidade nata, né, de nós, apenas dos humanos. Compartilhem aí. Vamos ver se vocês vão conseguir adivinhar. Enquanto isso, eu aproveito para tomar meu café. As 2 emoções, cadê? Hoje vocês ainda estão dormindo, não acordaram, não estou vendo participação de vocês. Me digam aí, quais são? Muito bem. As emoções são o riso e o choro, né? O humor é um dos principais, um dos primeiros e mais recursos da criança. Só o homem, apenas o homem, tem o dom do riso. O senso de humor, nós tomamos dizer muito, ele tem um valor de sobrevivência. Para que a nossa vida se torne mais o choro, muito bem, Maria. O choro e o riso, né? Para que a nossa vida se torne mais suportável,
é importante que nós tenhamos senso de humor, né? O senso de humor, ele tem esse senso de sobrevivência para nós. Se vocês observarem as crianças têm um senso de humor mais ou menos aí a partir da 11ª, 12ª semana de vida, né? Basta você olhar nos olhos da criança, no rosto de um bebê, acariciar esse bebê, e aí você vai ver a alegria natural surgir. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um grupo de crianças brincando, né? A gente percebe o prazer do riso, e é algo tão puro, é algo tão nato da criança, que muitas vezes a gente nem para perceber e observar, né? Eu tive a oportunidade esse final de semana de estar rodeada ali de crianças, e aí a gente isso que é nato da criança. Então, nós podemos até dizer que a felicidade e o entusiasmo da criança pode ser cortado rapidamente. Quando isso acontece, né? Geralmente, como é que isso acontece? Às vezes, a criança está ali na maior alegria e aí chega um dos pais e interrompe, sufoca esse riso, né? Esse barulho, o pai vai falar lá com a criança, né? Você tá rindo muito alto, tá me atrapalhando. Chega, vocês já se divertiram demais. E assim por diante. Então a gente observa aí alguns adultos que, quando bebem, dançam, se divertem, riem, começam a rir mais do que o normal, diferentemente de quando estavam sóbrios. E aí a gente percebe quantos risos, quantos choros foram reprimidos da criança, que muitas vezes sob o efeito do álcool, mais livremente, né? E aí os principais responsáveis aí nesse processo do humor, da alegria, do entusiasmo, da leveza, do brincar, de estar desprovido na vida, vem dos... Aí nesse momento, Dona Elgisa Regem entra na live. Que satisfação ter você aqui. E aí a gente observa, né? Até aproveitando aqui a oportunidade da minha mãe que está presente. Eu, por muito tempo, desde muito nova, eu sempre estive à frente aí de grandes grupos, né? Eu sou uma líder nata e me orgulho de falar isso, né? Também venho de exemplos assim fenomenais, fantásticos. Mas por muito tempo, quando eu ia ministrar palestras, quando eu ia fazer algum tipo de evento, né, nas empresas, nas organizações em que eu precisava ali me expressar, eu percebia que eu tinha uma certa seriedade. Me faltava um pouco desse humor, né? Era a forma muito rígida, meio quadrada. Eu passava as informações, era isso. E aí eu me dando conta, né, do que muitas vezes eu levava a vida muito a sério. Eu aprendi isso, né? A gente de pais que trabalham cedo, que tem as suas atividades, de pais que aprendam como é que se comportar na vida e vamos aprender. E nessa jornada eu vim trabalhar fortemente em desenvolvimento. Então eu fiz curso, né? Agora o curso que mais me encantou na vida foi o curso de palhaçaria. Foi quando nós, por meio do riso, por meio do humor, a gente pode expressar aquilo que é mais ridículo em nós. Porque o que nós mais temos medo, geralmente enquanto adultos, é de nos expor ao ridículo, né? E esse expor ao ridículo é quando nós não aceitamos muitas partes de nós. E eu aprendi nesse curso de palhaçaria que o palhaço, muitas vezes, ele vai expor aquilo que ele tem de mais ridículo nele, né? É tropeçar, né? Quantas vezes a gente está caminhando aí, tropeça, a primeira coisa que a gente faz é ficar se tem alguém olhando, com medo da represália, com medo da vergonha. E tudo isso vem dessa criança ferida lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, no qual o humor, de alguma forma, foi reprimido. Porque o humor é algo nato da criança, né? Assim, há oportunidades que temos de tornar a nossa vida muito mais suportável. Nós observamos aí, enquanto adultos, quanto medo e vergonha nós temos de chorar.
E esse choro para nós é um mecanismo de sobrevivência. Essa semana eu estou assistindo o MasterChef e é interessante da gente observar ali os comportamentos, né? Ontem eu estava assistindo um episódio e teve uma menina que ela, na hora de fazer a apresentação do prato dela, ela chorou muito. E uma forma dela expressar a sua insatisfação, ao mesmo tempo, despertar a compaixão dos jurados, de maneira inconsciente talvez. Mas o choro desperta isso em nós, né? A empatia, a compaixão. Como é que a criança consegue ter a atenção dos pais? Por meio do choro. Mas muitas vezes, no momento em que nós estávamos chorando, o que nós ouvimos foi: cala a boca, para de chorar. Se você continuar chorando, você vai apanhar ainda mais. Quantas emoções de choro, riso, alegria, entusiasmo nós reprimimos na vida. Então, a liberdade para chorar, ela traz em nós esse movimento de bem-estar. Quantas vezes, passando por momentos de dores, quando nós choramos, após o alívio, mas infelizmente essas ouvem que chorar vergonhoso, né? Quantas vezes essas tristezas em nós adultos manifestam porque nós não aprendemos a chorar, porque não aprendemos a reprimir, e quanto adultos nós sofremos ainda mais. A vida se torna muito mais difícil muitas vezes de ser suportada porque nós não manifestamos o nosso choro, não manifestamos a nossa alegria, né? Isso ficou muito evidente ontem, né? Não sei se alguém que estava participando está aqui, eu acho que a Sheila, algumas pessoas que estavam participando desse encontro nosso ontem, desse olhar sistêmico para a criança. Que alegria ver aquela criança sorrindo ao final, mas antes do riso, nós tivemos ali a experiência de ver o quanto a criança ferida se sufoca, o quanto essa repressão do choro, essa repressão de acolher essa criança se reprime, é sufocante. As crianças nós estão sufocadas pela fala, pela pressão que recebemos na nossa infância. E quando a gente consegue essa criança ferida, a nossa vida torna mais leve, mais feliz, nós nos mais forte. E a fortaleza, a flexibilidade, a coragem vem do terceiro ato que nós vamos falar agora, que é a capacidade de recuperar. Então muitas vezes vem porque o adulto perdeu a flexibilidade, a capacidade de reagir ao sofrimento causado pelo ambiente em que estamos. E esse ambiente que essa criança conhece é o primeiro habitat, que pode ser natural ou não, que foi na nossa infância, por meio do pai, da mãe e do ambiente em que nós vivemos, né? Então, se a gente observar as crianças, né? Vocês já viram uma criança caminhando, aprendendo a caminhar? Ô, Luzia, que bom ter você por aqui. Vocês já viram uma criança quando ela está aprendendo a caminhar? Ela caminha um pouquinho, ela cai, mas ela tem uma meta, que é andar. Ela se levanta e enquanto ela não consegue caminhar, ela não sossega. Só que aí a gente percebe que tá lá a mãe, né? Principalmente a mãe. A criança tá andando, é a primeira a querer segurar a criança e limitar esse caminhar. A Patrícia tá falando que a fala tá muito cortada. Como é que tá o áudio para vocês? Sinalizem aí para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá cortado aí para vocês? Comentem aí para mim. E diz como é que tá o áudio. Estão conseguindo me ouvir? Me diz como é que tá o áudio. Ah, perfeito. Obrigada, Maísa. Obrigada. Deixa eu só diminuir aqui que eu tô assistindo aqui também a live. Observem, né? Tá cortado mesmo? Tá cortado bastante. Eu vou desconectar o fone, agora que melhorou.
Melhorou? Tá? Som, 1, 2, tu. Me diz aí pra gente continuar. Senão eu vou conectar o fone se ainda estiver cortando. Conectar o fone se melhor, tá? Que eu vou desconectar o fone para ver melhor, se vocês conseguem me ouvir. Como é que tá aí agora? Veja se melhorou. Se o fone agora tá melhor. Tá cortando ainda? Verifiquem aí se agora vocês já conseguem. Se melhorou. Perfeito. Então, quando a gente fala dessa criança flexibilidade, observem que geralmente, passando por uma experiência, nessas jornadas da vida, né? Imaginem ali a criança quando ela está diante de um animal, né? Por exemplo, um cachorro. Então a criança, ela começa, eu presenciei uma cena dessa. Ela começa a brincar com um cão que é, às vezes, o tamanho dela. E a criança foi lá, que o cachorro roubou ela sem querer. Brinca ali o cachorro e deu essa criança. Não gostou do cachorro, o que ela fez? Ela se defendeu. Observe a coragem da criança diante do animal que é 3 vezes o seu tamanho. Aí, a criança, ela tem uma capacidade nata, que é a coragem. Dentro da flexibilidade desenvolvida. Então, o risco que se apresenta nessa criança é a coragem. Ela começa a andar de bicicleta, ela quantas e quantas vezes, mas ela tá ali.
até ir atingir o seu objetivo. Andar de bicicleta, caminhar. Então a criança ela já tem essas características e a idade nata, né? Falando assim da coragem, cortando muito agora, ainda dando. Ainda tá cortando? Me digam se vocês estão me ouvindo ou se melhorou o áudio, senão eu vou pegar o outro fonezinho ali tradicional mesmo, do fone de ouvido. Tá cortando muito? Cortando? Certo. Então, vamos ver se agora melhora. Pegando de ouvido. Agora é para melhorar. Ó, são boas. Clica no aviãozinho, convide os amigos, tira a meta de 20 pessoas online hoje. Ah, melhorou. Vou liberar para vocês aí uma oportunidade de acolher essa criança em vocês, por meio da meditação. Melhorou aí agora? Como é que tá? Então vamos lá, a gente está falando da coragem, né? Corajoso ele vem do latim, né? Do prefixo cor, coração. Quem tem coração, né? Ah, agora sim, até o som tá mais alto. Ah, vou fazer as lives com esse fone aqui então. Então, a criança tem coração, né? As crianças, elas são corajosas. Nós adultos somos os gigantes, se comparados a elas. Mas se a gente observa a coragem e a valentia da criança, nos deixa no chinelo. Sim ou não? As crianças são corajosas, são aventureiras, né? Muitas vezes, nessa jornada de construção de vida, as crianças acabam perdendo o coração, a força do coração. As crianças passam a serem desencorajadas e aí elas aprendem que a forma que elas têm para sobreviver no mundo é por meio da manipulação. Quando elas conseguem agradar, atender às expectativas e os desejos dos adultos, elas vão perdendo essa força do coração, né? E quando a gente fala da flexibilidade, ela está intimamente relacionada a essa capacidade de recuperação da criança. Porque a criança, ela aprende por meio das respostas de comportamento. Cada comportamento, cada atitude, cada gesto dessa criança, geralmente ele vem acompanhado de uma resposta desse adulto, que pode ser uma resposta favorável ao desenvolvimento da sua flexibilidade, ao desenvolvimento da coragem, ao desenvolvimento de todas essas características, de todos esses valores, né, de todas essas forças que nós falamos aqui agora, ou para a repressão dessas. Todos os comportamentos que são atribuídos à nossa criança interna, elas vieram de comportamentos que nós fomos adaptando para sobrevivermos em meio aos nossos pais, ao ambiente, à resposta desses adultos, né? Tem algumas coisas aqui importantes que eu anotei que eu quero retomar aqui. Nós podemos trazer de volta, como é que a gente consegue acolher essa criança? Quando é que nós conseguimos trazer de volta essa flexibilidade? Observem, né? A ausência de flexibilidade muitas vezes é quando estamos passando por alguns processos de dores emocionais, não conseguimos resolver porque nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos a flexibilidade, nós perdemos a capacidade de recuperação. E aí a gente observa muitas vezes, né? Estamos passando aí por um momento muito desafiador, que é o momento da pandemia. Quantos empregos estão se perdendo? Quantas atividades profissionais estão tendo que passar por momentos de reinvenção? Quantas crises nós passamos na vida? E quantas pessoas não conseguiram recuperar
a sua capacidade psicoemocional e muitas entraram em processos depressivos. Muitas aí tiraram a sua própria vida. E tudo isso vem dessa criança, desses pais, desse ambiente que foram favoráveis ou não. Agora, como sempre, vale ressaltar que ainda só o adulto consegue assumir a responsabilidade da própria vida. Vejo muito isso hoje num set terapêutico, adultos ainda jogando a responsabilidade das suas vidas sobre os seus pais. Por que, Cássia, me faltou isso? E o amor que eu não recebi dos meus pais, aonde fica? Eu digo para você, fica no mesmo amor que ele ainda espera, eles, pais, ainda esperam dos seus pais. Você, opa, né? Fica tranquilo trabalhar com aquilo que nós vivenciamos e experienciamos na nossa vida, né? E aí sempre tem aqui crianças produzindo memórias aqui, fazendo bagunça. Então, quando a gente percebe que a nossa vida está meio bagunçada, meio sem equilíbrio, quando nós vamos perdendo essa capacidade de recuperação, fique atento, pois tem crianças produzindo memórias na nossa vida. Me fala aí, fichas, o que fez sentido hoje aí para você? Compartilha comigo. Nós falamos hoje sobre dependência, sobre emoções e capacidade de recuperação. O que fez mais sentido para você? Escreve aí para mim. Por que valeu a pena esse café com terapia dessa manhã aqui comigo? Compartilha aí, quero ouvir, quero ver. Por que valeu a pena para você aí hoje? Que fichas caíram? Vocês estão muito tímidos hoje aqui, hein? Eu ainda estou me adaptando e o café com terapia acho que tem sido também isso para mim, né? Falei para vocês que nessa capacidade de recuperação, movimento de resgate do meu humor, né? De resgate dessa leveza de estar fazendo lives, foram muitos cursos, muitas coisas que eu tive que me permitir nesse processo, né? O curso de palhaçaria foi algo assim que foi sensacional na minha vida. Cada dia um aprendizado novo, um entendimento a mais, né? E para mim, que já tive assim palestrando para mais de 500 pessoas no Brasil e fora, é um ambiente novo para mim. Desenvolver uma capacidade de recuperação. Porque quem já esteve aí participando das minhas palestras presenciais, percebe que as palestras hoje elas são muito dinâmicas, né? Tem muito humor, tem muita vivência, tem muitas experiências nos quais eu trabalho muito assim, eu vou apresentando por meio das experiências e vivências com as pessoas da plateia. Então, para mim, esse aqui também é um ambiente novo. E é importante para mim esse feedback aqui de vocês, né? A Jaque está compartilhando. Entender o comportamento das pessoas faz muito sentido. Exatamente, Jaque. E principalmente o meu comportamento, né? Tudo vale a pena, Valéria. A gente aprende, se identifica com as situações e reflete no que foi. Mas pode ser diferente agora. Que fala linda, Valéria. Eu me sinto até orgulhosa de ouvir isso de você, que já está aí acompanhando esse trabalho com a gente há muito tempo, porque isso é o mais importante de se ouvir, né? A Patrícia está compartilhando, está com um filho de 26 anos em depressão. Está ótimo te ouvir. Sempre danço e brinco com a mesma alegria da minha infância. Foi ótimo ouvir. Que perfeito, que maravilha. E percebem, mães, né? O comportamento dos nossos filhos, querem ver os seus filhos felizes? Mostre para ele o que é felicidade por meio da sua vida, por meio dos seus comportamentos.
torne-se desculpa. Interessante, né? Torne-se desnecessário para os seus filhos. Faça por eles apenas o que eles não conseguem fazer sozinhos. O que eles podem fazer por eles mesmos, é importante que vocês deixem eles fazerem, tá? Outro dia, num atendimento, eu fui atender um jovem, 22 anos, quase 2 metros de altura. A mãe veio trazê-lo porque ele estava com depressão. O mais interessante foi observar que aquele filho se colocou muitas vezes nesse lugar e ainda está se colocando. Sim, ele apresenta um quadro depressivo, isso é fato. Ainda no nível sutil, porque ele ainda tem uma autossabotagem que a forma que ele tem de se manter na depressão é poder estar cursando uma universidade, morando num apartamento, sem a necessidade de trabalhar e viver por si mesmo, porque os pais o sustentam, e manter nesse lugar que ele está faz com que ele tenha roupa lavada todos os dias, a comida que é entregue lá no quarto onde ele estuda, né? A mãe só falta colocar a comidinha na boca do filho. E muitas vezes, assistam o vídeo, tá? Para quem é pai, para quem é mãe aqui. Pais doentes tornam seus filhos doentes. Pais necessários criam filhos necessários. Então, a dica de hoje e a importância de estarmos conhecendo e nos entendendo e compreendendo um pouco mais desses nossos comportamentos é termos a oportunidade de olhar para a nossa vida. O mundo só pode ser melhor quando o meu mundo muda. Muitas vezes a gente está querendo aí resolver os problemas do mundo. Chame eles para participarem da live. Se você tem alguém que quer ajudar, o primeiro passo é levar conhecimento, é trazer aquilo que está no inconsciente para a consciência. Só assim nós podemos transformar um mundo melhor, né? Nós, quando falamos de Pedro, estamos falando mais de nós mesmos do que sobre Pedro. Pense nisso e tenha uma excelente terça-feira. Eu sou a Cássia Lopes, terapeuta sistêmica, consteladora, hipnoterapeuta, trabalho com desenvolvimento humano há quase 30 anos e esse é mais um Café com Terapia. Uma delícia estar aqui com vocês, não atingimos a nossa meta de 20 pessoas, então hoje, caso haja interesse de vocês, né, em receber as meditações, receber a gravação do vídeo, vou deixar mais um post, vou compartilhar com vocês que estão aí no grupo 10 comentários. Eu disponibilizo a gravação de ontem, a regravação de hoje, mais as meditações, para que vocês tenham a oportunidade de acolher esses 3 aspectos feridos da criança maravilha em você. Para saber mais, clique no link da bio. Vocês podem entrar no grupo Café com Terapia, onde vocês terão acesso ao que for publicado a partir de agora, né? A partir do momento em que vocês entram no grupo. No entanto, se vocês quiserem receber o conteúdo que já foi disponibilizado até agora e mais conteúdos que já foram trabalhados, a minha orientação é vocês acessarem e entrarem para o grupo do Telegram. Lá não ocupa a memória do não ocupa espaço na memória do celular de vocês, então ele fica armazenado na nuvem e tudo que já foi publicado até agora está lá disponível para vocês. Obrigada, Patrícia, muito obrigada, Rose, Maísa, a Jaque, a todos vocês aí, a Valéria, a todos vocês que de alguma maneira estão aí acompanhando e compartilhando comigo
aprendizados, essas mudanças, essas transformações que têm acontecido na vida de vocês. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente terça-feira para você. Até amanhã. Vou lançar um desafio, para amanhã. Lembra que nós somos a média das 5 pessoas nas quais nós mais convivemos? Convide 5 amigos. 5 amigos. Tire uma fotinha aqui, para você lembrar que o seu desafio de hoje é utilizar a coragem, a flexibilidade e a capacidade de recuperação da criança. Marque aí no seu story 5 amigos para estarem conosco amanhã participando dessa live. Um grande abraço e até amanhã. Nos encontramos às 7 e 8 da manhã. Nesse mais um Café com Terapia. Até breve.